Please bring us our daughter back. Please give her back to us. We love you, Shannon. Esse foi o primeiro caso no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que mesmo sem corpo e mesmo sem cena do crime, houve um culpado e houve justiça. Vem comigo que a história hoje é da Shannon Melendi. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory e sejam muito bem-vindos. Aqui no canal eu faço o possível para trazer 3 casos por semana. Às vezes eu falho, confesso, mas não é porque eu quero, tá? Eu queria mesmo era trazer vídeo todo dia pra vocês. Gente, o caso de hoje eu descobri quando eu estava fazendo o caso da Claudette Fizik. Claudette Fizik, ela sumiu na faculdade em Atlanta em 1994, em fevereiro de 94, quando ela tinha 19 anos. Coincidentemente, nessa história também, uma garota de 19 anos sumiu em 1994, perto da faculdade. Só que dessa vez em março, apenas um mês depois. Então, se você já assistiu o vídeo da Claudette, você sabe que não é o mesmo culpado, né? Aquele lá foi um caso, esse é um outro caso. Só que por causa das coincidências, eu acabei descobrindo esse caso e eu trouxe aqui pra vocês mais um caso solucionado, tá? Então vamos lá pra história de hoje, que é da Shannon Melendi. Shannon Denise Melendi nasceu dia 20 de outubro de 1974 na Flórida. Os pais dela eram cubanos, eles foram para os Estados Unidos para ter uma condição de vida melhor. Tanto o pai, chamado Luiz, quanto a mãe, chamada Ivone. E lá eles sempre falaram para as filhas que elas teriam que estudar, porque estudar é muito importante. Shannon era a filha mais velha e ela tinha uma irmã mais nova. A Shannon sempre se sobressaía. Ela era líder de classe, isso independente das turmas que ela ficava. Ela era muito inteligente, o sonho dela era fazer direito e virar juíza. O sonho dela era ir para a Suprema Corte. Os pais não duvidavam que ela ia chegar até lá, porque quando ela colocava um objetivo, ela alcançava. A mãe dela disse que a Shannon nunca deu nenhum problema para ela e ela tinha muito orgulho de ser a mãe dela. Ela deixava os pais bem orgulhosos. Através da inteligência e do empenho dela, ela conseguiu uma bolsa de estudos para a faculdade que ela queria, lá em Atlanta, na Geórgia. Ela foi para lá, começou a estudar, ela estava gostando bastante, ficou 2 anos sem ter problema nenhum, até que infelizmente em março de 1994 uma coisa bem triste aconteceu. Era 26 de março de 1994, um sábado. Ela trabalhava no centro de softball e nesse sábado estava acontecendo um torneio. Então, para ganhar uma graninha extra, ela ficou lá anotando os pontos da galera. Afinal, quem é o estudante que não precisa de dinheiro, né? A gente sempre precisa de dinheiro para alguma coisa, é incrível. Então, meio-dia e 15 foi um horário de pausa. Ela iria sair para comprar alguma coisa, para almoçar, e depois ela voltaria à tarde. Esse horário era sempre o horário que ela pegava o carro dela, ela tinha um carro preto, e ela ia pelo menos comprar um refrigerante, já era ritual. Só que ela sempre voltava. Nesse dia 26 de março, ela não voltou. E aí, vocês acham que as pessoas se preocuparam em procurar a Shannon? Não. Começou a rolar um boato que ela sumiu porque ela queria, que ela estava se encontrando com amigos, sabe? Amigos de férias, enfim, que ela fez de propósito. Então, no início, isso mexeu com a cabeça de muitas pessoas e as pessoas realmente achavam, então, que ela não tinha desaparecido, que ela estava só dando um sumiço, fazendo uma brincadeira, coisa de aluna de faculdade. O que era estranho, né? Porque para quem conhecia ela, sabia que ela não faria isso. Então, os amigos, os pais tentaram ir na delegacia avisar, só que os policiais não levaram a sério por causa desses boatos. No dia seguinte, o carro da Shannon foi encontrado em um posto de gasolina. Ele estava destrancado e a chave estava na ignição. Foi estranho, porque assim, não tinha sinal nenhum da Shannon e ela gostava muito desse carro. Ela, tipo, era o sonho da vida dela era ter esse carro.
carro os pais conseguiram comprar e dar esse carro de presente para ela. Então ela era bem cuidadosa. Ela estacionava direitinho, sempre retinho, e o carro foi largado lá, estacionado torto, sabe assim? Se alguém tivesse feito isso, não seria a Shannon. Só que não, os policiais estavam achando que ela realmente tinha fugido porque ela queria, e ela deixou o carro lá e foi embora pra curtir sei lá aonde. Como eles não acreditavam em um desaparecimento, o carro não era suspeito de nada, eles entraram em contato com a colega de quarto da Shannon, pediu para ela ir lá buscar o carro e levar o carro, né, de volta assim para onde elas moravam, pro apartamento delas. Coisa muito estranha, né? Se tinha alguma pista lá, logo deixou de ter. A polícia não queria ajudar, só que os pais queriam encontrar a Shannon. Então, eles começaram, no mesmo dia que ela desapareceu, começaram a procurá-la, os amigos também ajudaram a procurar, fizeram cartazes, colocaram outdoor, fizeram todo o possível para colocar a foto dela para que ela fosse localizada logo, né? Infelizmente não teve pista nenhuma. Só que 11 dias depois que ela desapareceu, um homem ligou para a universidade e falou que estava com a Shannon, que ela estava com saudades da família e que ele estava inclusive com o anel da Shannon que a tia dela tinha dado para ela. Esse anel era um anel assim muito querido que a tia realmente tinha dado, ela amava esse anel, não tirava esse anel de jeito nenhum. E só depois disso, os seguranças ali da faculdade tocou aquele sinal de alerta e falaram, não, realmente tem alguma coisa errado. E aí a polícia então começou a investigar. Eles conseguiram rastrear de onde via o telefonema. O telefonema ele vinha de um orelhão. Chegando no orelhão, gente, eles encontraram um saquinho de pano e dentro desse saquinho de pano, grudado ali com uma fita, estava o anel da Shannon. Eles levaram para perícia, só que não encontraram nenhuma impressão digital, nem no orelhão, nem no saquinho, nem no anel. Tava bem difícil. Então, claro que os pais estavam desesperados, eles foram para a imprensa, eles pediram por favor para que se alguém tivesse com ela, para que devolvessem ela sã e salva. Eles queriam ter a filha perto dela, é a única coisa que eles queriam. Aí, agora sim, a polícia começou a investigar, né? Um pouquinho atrasado, mas foi. Eles entrevistaram todo mundo ali do softball. E aí, os policiais chegaram a uma conclusão absurda. Muitas pessoas falaram que o árbitro, aquele dia do jogo, que era um homem reconhecido na cidade, chamado Colvey Butch Hinkle. Ele era um homem casado, ele era um mecânico de aviação, ele frequentava a igreja, ele dava aula dominicais na igreja. Então, assim, ele era uma pessoa, assim, sabe, super bem vista pela sociedade. E ele que foi o árbitro nesse dia. Muitas pessoas ficaram incomodadas porque ele mal conseguia arbitrar, porque ele não conseguia tirar os olhos de cima da Shannon. Então, era para ele estar olhando pro jogo e ele estava olhando pra Shannon. Lembrando, assim, que ela tinha apenas 19 anos, a época era 1994, então eu acho que hoje as coisas assim, as garotas de 19 anos estão mais espertas do que naquela época. Naquela época, uma figura mais velha você tinha que respeitar, então a gente não via a malícia, a maldade nas pessoas como a gente sabe que hoje tem, né? Isso, hoje a gente sabe que a gente tem que ficar alerta em qualquer situação. Em 1994 não era tão comum isso, né? As pessoas confiavam mais nas outras, né? De certa forma a gente evoluiu. Então esse homem chamado de Butch, de 33 anos, ele foi interrogado e ele disse que depois do jogo ele não viu mais a Shannon, não viu, tal, não sabe de nada. E aí, como ele era de certa forma um suspeito, os policiais conseguiram um mandado de busca e eles foram até a casa do Butch, revistaram, não encontraram nada. Então o caso acabou esfriando. E olha só que coincidência, 6 meses depois do desaparecimento da Shannon, a casa, um quarto do andar de cima do Butch, começou a pegar fogo. Então, pegou fogo, acabou sendo destruída, só que ele diz que o fogo começou por causa de um aspirador de pó, e foi nítido, foi claro que não poderia ter sido um aspirador de pó, que aquele fogo foi criminoso. Então eles acreditavam que ele fez isso para ele receber um seguro de incêndio, né? Então haveria uma fraude aí. Então agora quem estava investigando eram os bombeiros. Um vizinho do Butch chegou nos bombeiros e disse que 6 meses
meses atrás, ou seja, quando o Shannon desapareceu, o Butch estava fazendo uma fogueira ali no quintal dele, que ele achou muito suspeito porque ele não costumava fazer fogueira. Bem suspeito mesmo. Então os policiais voltaram a investigar a casa, só que dessa vez eles olharam o quintal e usaram inclusive uma retroescavadeira. E aí, gente, eles descobriram algumas coisas escondidas em poços. Eles encontraram quase uma dúzia de suéteres femininos de várias cores e vários tamanhos. Estranho, né? E assim, aqueles suéteres, nenhum deles era do tamanho que a esposa dele usava. Só que a família da Shannon olhou aqueles suéteres e nenhum deles era da Shannon. Gente, isso é muito estranho, né? Enterrar roupas femininas. Só que o Butch disse, não era dele, não foi ele que enterrou. Pode ser que de repente já estava lá quando ele comprou a casa, que aquilo era do morador anterior. Olha só. Só que isso dá um gatilho, né, gente? Quantas vítimas não conhecidas passaram por lá? Quem eram as donas desses suéteres, né? Isso é muito estranho, todo mundo ficou muito preocupado. Os legistas não encontraram nos suéteres nem sinal de sangue, nem sinal de qualquer outro DNA. E onde tinha sido a fogueira que ele acendeu 6 meses antes, eles encontraram rolos de fitas e também arames em nós. Então, esses nós de arames poderiam ser utilizados para, de repente, amarrar a mão, os pés de alguém. Bom, então eles pegaram todas essas coisas suspeitas, só que nada disso era prova de nada, né? E olha só que chato, o pai da Shannon, ele nunca tinha falado isso pra família, ele veio falar só anos depois, que um detetive do FBI chegou nele e disse que acreditava que a Shannon já tinha perdido a vida desde o dia que ela desapareceu. Ele não tinha mais esperanças, né? Então o pai guardou aquela informação pra ele e não quis passar essa informação pra esposa, pra filha, pras outras pessoas, realmente para que eles não ficassem tristes como o pai já estava. Então não tinha nada para provar contra o Butch, né? Não, pelo menos no caso do desaparecimento. Só que ele foi a julgamento por causa do incêndio e por causa disso ele conseguiria, né? Ele queria ter o poder ao seguro, só que ele não conseguiu, só que ele ia responder 9 anos preso. Gente, então por quase 10 anos ninguém mais ouviu falar do caso da Shannon, simplesmente esfriou. Outras coisas aconteceram, né? Outras coisas que chamaram a atenção da mídia aconteceram e a Shannon foi deixada pra lá. Os pais da Shannon falam que além de perderem a filha, eles perderam vários amigos. Porque assim, eles não conseguiam falar em outra coisa senão na filha perdida deles, né? E aí vários amigos já não queriam mais conversar com eles porque eles eram muito tristes, eles só sabiam falar disso, eles tinham que falar em coisas mais felizes, então as pessoas acabaram se afastando deles. Gente, só que foram passando os anos e já ia fazer 9 anos e o Butch ia sair da cadeia. Então aquilo começou a pesar em cima do promotor, e o promotor não queria que ele saísse da cadeia. Então ele começou a investigar novamente, ele abriu, né, todas as provas que eles tinham e foram investigar desde o zero o caso. Eles tinham que achar alguma coisa ali que comprovasse que ele era o responsável pelo desaparecimento da Shannon. Então, gente, olha só, eles foram atrás daquele saquinho que continha o anel dela no momento que foi deixado ali no orelhão. Então tinha o saquinho e tinha uma fita também, que era a fita que estava prendendo o anel. Eles foram atrás dos fabricantes. Então encontraram quem era o fabricante do saquinho, encontraram quem era o fabricante da fita. E os dois disseram a mesma coisa. Eles só tinham, cada um deles, um único cliente no estado da Geórgia, e esse cliente deles era a Delta Airlines, que é uma companhia aí de aviação. Vocês captaram? Não. Eu falei lá atrás para vocês que o Butch, ele é mecânico de aviação e ele trabalha para a empresa Delta. Olha só aí a pista. Então, os funcionários da Delta, eles recebem esses saquinhos para serem colocados peças pequenininhas, né, para levar para manutenção. Então, eles estão no local seguro, não vai estragar, enfim, é para isso que funciona esses saquinhos. Então, provavelmente o Butch acabou pegando
um desses saquinhos, né, que estava lá nas coisas de trabalho dele, acabou colocando o anel dela, tudo se encaixa. E aí eles lembraram que no momento que eles foram investigar a casa dele, eles encontraram também saquinhos iguais fornecidos pela Delta. Então eles pegaram os saquinhos que estavam lá na casa do Butch e o saquinho do orelhão e eles verificaram que eram a mesma fibra. Sim, era o mesmo tipo de saquinho. Eles também pegaram a fita, então eles também verificaram se essa fita era a mesma fita, parecida, né, igual na verdade com uma daquelas 12 fitas que foram encontradas na fogueira ali, e realmente descobriram que sim, que era a mesma fita, era feita do mesmo material, na mesma época, com as mesmas fibras, enfim, eles chegaram à conclusão que era a mesma. E aí eles perceberam que tinha uma substância pequenininha, partículas, que estavam tanto no saquinho quanto na fita, e eles ficaram tentando descobrir o que era e não conseguiram. Era como se fosse algo assim que não existia. Até que eles chegaram à conclusão que aquela substância era uma substância utilizada na indústria aeroespacial. E na época que Shannon desapareceu, a Delta Airlines utilizava essa substância. Essa substância era utilizada no motor das aeronaves. Então fazia todo sentido que um mecânico de motor pudesse pegar esses fragmentos e acabar então contaminando um saquinho, contaminando um anel, porque era a mesma pessoa que pegou em ambos. E aí, gente, não foi só isso que aconteceu. Descobriram que antes de ir para Atlanta, lá no passado do Butch, ele já era um predador íntimo. Então, bem lá atrás, quando o Butch era jovem ainda, ele foi até a casa da mulher, que era a chefe dele. Ele conseguiu usar a força física contra ela e acabou abusando dela. E ela disse, né, ela ficou amarrada com cordas, ela pediu para que ele soltasse e prometeu que não ia contar para ninguém o que aconteceu. Então, ele acreditou e a soltou. Só que, claro, ela denunciou. Ele foi preso, só que como ele era muito jovem, ele foi ficar um tempo no hospital psiquiátrico e depois de alguns anos ele foi solto. Então, a primeira ex-esposa dele, ele teve uma primeira esposa, disse o seguinte, que teve um dia que ela chegou em casa e algo acabou chamando a atenção dela pro porão, e quando ela chegou no porão, o Butch, ele estava violentando a namorada do irmão do Butch. O Butch tinha um irmão mais novo, um irmão adolescente. Ele telefonou para a namorada dele falando, olha, seu namorado tá aqui, ele quer conversar com você. Só que quando ela chegou, o namorado não estava, só estava o Butch, e ele foi lá e a forçou. Então é claro, né, que a mulher denunciou. A garota, ela tinha somente 14 anos de idade, a ex-esposa denunciou, se separou e tal. Então, sabe qual foi a pena do Butch? A pena dele que ele recebeu foi 4 anos de prisão, só que ele só ficou 2 anos preso. Se ele estivesse preso em 1994, como ele deveria ter estado, a Shannon não teria desaparecido. Então, com todas essas provas, o promotor, ele acreditou que tinha tudo para poder acusar Butch por ele ter abusado da Shannon e por ter tirado a vida dela. Isso foi em 2004, 10 anos depois da morte dela. Em 2005 teve o julgamento. Então, no julgamento chamaram várias testemunhas, por exemplo, a ex-esposa dele, né, que falou do caso aí da menor de idade, e também detentos, né? Ele ficou 9 anos preso e ele acabou falando algumas coisas ali para os companheiros de cela. Para um deles, ele ficou conversando e queria saber se era possível alguém ser acusado mesmo se não fosse encontrado o corpo da pessoa morta, né? Se era possível isso acontecer, sim, era possível. Para um outro detento que disse para ele que tinha problemas com o jogo, ele disse que meus problemas são garotas jovens, inclusive tem uma garota que foi desaparecida e o grande suspeito sou eu. E teve para outro detento que ele falou que se tivessem procurado mais, teriam encontrado o caderno de anotações de ponto, porque a Shannon estava marcando os pontos do jogo aquele dia. Se tivessem procurado mais, teriam encontrado aquele caderno no carro dele. O desaparecimento da Shannon aconteceu no sábado. Descobriram que um dia antes a esposa dele falou que ia precisar viajar e que não estaria sábado na cidade. Então ele ligou para o supervisor lá do softball
e falou que naquele dia precisava ficar ausente porque a esposa do irmão dele tinha apanhado do irmão, estava no hospital e ele ia precisar buscá-la lá. Que descobriram depois que era uma total mentira. Então ele estava criando um álibi. Pessoas viram quando Butch, 5 horas da tarde, estava lá no clube e não era mais para ele estar lá, e viram que ele chegou com uma roupa, se trocou e saiu com outra roupa, né? Então, por que ele trocou de roupa, né? Será que tinha marcas de sangue ali? Muito suspeito tudo isso. Para um outro detento, Butch disse que Shannon lembrava muito uma mulher que ele tinha saído alguns anos antes. Então, Butch foi considerado culpado e depois de esgotar todos os recursos possíveis, ele acabou confessando. Então, como um bom predador, ele era bom de papo e ele disse que naquele dia, na hora do almoço, 5 minutos depois que ele saiu, ele ficou esperando e a Shannon saiu. Ele convidou ela para almoçar, eles foram, almoçaram no Burger King, cada um foi com seu carro, e ele perguntou se ela poderia dirigir o carro dele porque ele estava com uma cãibra. No momento que ela entrou no carro dele e começou a dirigir, ele apontou uma faca para ela e fez ela dirigir até a casa dele, que ficava 25 minutos ali onde ficava o clube. Chegando lá, ele a violentou. Naquele dia, ele a violentou 2 vezes e depois ele a manteve presa. À noite, ele foi e tirou a vida dela. E no dia seguinte, ele fez uma fogueira, queimou o corpo dela e as cinzas colocou numa sacola plástica e acabou desaparecendo com ela. Os restos mortais dela nunca mais serão encontrados. A esposa dele não estava lá naquele dia, né? Ela tinha viajado. Assim que manteve ela presa, ele começou a ligar para várias pessoas, para vários amigos, foram vários telefonemas, e esse era o álibi dele. Tanto que no dia que perguntaram onde ele disse que estava em casa, fazendo ligações para amigos, e essas ligações, né, foram averiguadas que realmente aconteceram. Então ele manteve ela viva em casa por 12 horas, depois ele resolveu estrangulá-la. Depois que ele confessou, ele disse que ele odeia isso que ele fez, ele não tem como se perdoar, mas infelizmente aconteceu. E ele sente muito porque ele magoou muitas pessoas pelas mentiras dele. Então, Colvin Butch Hinton foi a primeira pessoa na história do estado da Geórgia a ser condenada por assassinato sem corpo e por não ter cena de crime. Ele foi condenado à prisão perpétua. Só que aí, gente, lá no estado da Geórgia, a cada 7 anos, a pessoa, ela pode pedir a liberdade condicional. Então, essa liberdade condicional dele foi negada, já foi negada, né, uma vez, e ele poderá pedir novamente em 2025. Então, essa história de hoje, uma história triste pra caramba, né? Me conta aí se vocês já conheciam esse caso. Eu particularmente não conhecia, apesar, assim, de já ter visto essa foto da Shannon em alguns lugares, eu nunca peguei um documentário, uma reportagem para ver, então não sabia realmente de como tinha acontecido, né, toda essa investigação, né, essa investigação criminal, que eu achei bem interessante mesmo, né. Foi tardia, né, demoraram 10 anos, mas enfim, prenderam ele e ele está lá mesmo, preso. Espero realmente que toda vez que ele for tentar a liberdade condicional, que ele não consiga, porque ele é um predador, já foi visto que ele é um predador, que ele faz coisas com mulheres que não devem. Então, o lugar dele realmente é dentro da prisão. Não sabemos até hoje de quem eram aqueles suéteres. Ele não fala desse caso. Ele diz que não eram dele, só que é bem suspeito, né? Então, muito obrigada por vocês terem assistido a esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá? Dá um joinha e se inscreva nas minhas outras redes sociais também, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!